Ó profundidade das riquezas e o Evangelho do pleno conhecimento de Cristo. A verdadeira fé do Evangelho para a vida eterna. Ouvimos a palavra de Deus através do Evangelho da Graça. O crente mundano. Existe crente mundano? Já falei aqui que existem outros evangelhos. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Existem crentes mundanos. Existem outros evangelhos. E existe o evangelho do reino de Deus. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação do evangelho de Jesus Cristo. Adúlteros e adúlteras. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Então toda aquela pessoa que diz que crê em Jesus Cristo, mas porém não ama o Senhor, esse é um crente mundano. Se eu dizer que eu creio em Jesus, mas porém eu nego a Jesus no meu dia a dia, na própria eficácia, na vida que eu tenho na terra, então eu sou falso crente, ou então sou crente mundano. Só amam a Deus aqueles que guardam o mandamento de Deus. Se o Filho vos libertar, qual Filho? Jesus, o Filho primogênito do Pai, verdadeiramente sereis livres. Libertado de quê? Do pecado. Não é somente dos demônios, queima, sai. As pessoas estão ali libertadas dos demônios, mas continuam escravos do pecado. E esse agora que estou falando não é dinheiro somente, não é bênçãos na terra, são primeiro bênçãos espirituais celestiais. Por isso existem crentes mundanos, crentes que não conhecem a Deus, eles creem em Jesus Cristo, mas não amam a Jesus Cristo. E assim eles continuam escravos do pecado. E como escravos vão recebendo as migalhas de Deus e vão recebendo o salário do pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E se você amares o mundo, você automaticamente se faz inimigo de Deus. Não guarda a palavra de Deus. Quando você é transgressor da palavra de Deus, automaticamente você está a se declarar inimigo de Deus porque você ama o mundo. Não há sociedade entre crente e descrente, entre Belial e Cristo, ou é Jesus ou o diabo. Não adianta você dizendo que crê, o mundo todo crê em Jesus. Todo mundo crê em Jesus, mas o mundo está descendo no inferno mesmo crendo em Jesus. A boca não foi feita para crer, a boca foi feita para confessar. Quando nós confessamos que o coração não crê, somos hipócritas, falsos, mentirosos, mas cresce com o coração, no coração para a salvação. E a boca vai confessar aquilo que o teu coração crê. Mas os hipócritas estão cheios de adultérios, de fornicação, de mentira, de idolatria e todo tipo de pecado, mas eles vão confessando outras coisas. Confessam Jesus, não, mentira, isso é hipocrisia. Sim, tem que amar a Cristo acima de tudo, tem que guardar a palavra do Senhor para se tornar filho de Deus, tem que nascer da água e do Espírito. Não adianta você fazer e fazer mais para Deus, pois os servos não serão salvos, só serão salvos os filhos de Deus. Muitos trabalham muito no reino de Deus, sim, verdadeiros trabalhadores do reino, mas não vão entrar na glória. E o facto das pessoas trabalharem para Deus, isso não lhes dá direito ao céu. O céu somente é para aqueles que foram lavados, remidos, santificados, comprados com sangue. Quem são esses? Os filhos. Quais são? Os que amam a Jesus. Quais são? Os que guardam a palavra do Senhor e têm o Espírito do Senhor. O resto são hipócritas, falsos, mentirosos, crentes mundanos. E isso não nos leva no céu. Pode pregar, pode expulsar demônio, pode curar enfermo, pode fazer coisas boas na terra, mas se você não ama o Senhor Jesus Cristo, isso não te leva para o céu. Ainda que eu entregasse toda a minha riqueza aos pobres, se eu não tivesse caridade,
para nada me aproveitaria. É possível fazer isso, isso não ser amor. Porque se você está a dar de comer aos pobres, mas com propósitos malignos, mas você quer se autopromover, você leva as câmaras para te filmar, para o mundo te conhecer. Jesus está dizendo que esses já receberam seu galardão, mas aquele que dá de coração é como Jesus falou, a mão esquerda dá e a direita não pode saber. Então, dar sustento todo aos pobres não significa ser amor. É possível que não seja. Por isso existem crentes mundanos. A palavra crente significa aquele que crê. Pessoas que creem em Deus, na pessoa do seu Filho Jesus, mas porém odeiam a Deus na pessoa do seu Filho Jesus. Sim, se você crê e não ama o Senhor, você é um crente mundano. Você não será salvo. Você está perdido dentro da igreja. Você não vai entrar na glória. O inferno está cheio de homens e mulheres que creram e trabalharam arduamente para Jesus, mas quando foram para o inferno. Judas Iscariotas trabalhou arduamente para Jesus. Nos 3 anos e meio que ele seguiu o Senhor Jesus Cristo, servia como serviram os outros, como serviram seus companheiros. Participou da comissão dos 12, participou em várias comissões que Jesus mandou, participou em todas as ordenanças que o Mestre dava aos discípulos, mas no final da caminhada ele morreu e foi para o inferno. Sabe por quê? Porque ele servia a Deus, mas porém odiava a Deus, odiava a Jesus, amava o dinheiro, amava o mamão. Então você pode fazer coisas boas na terra, podes pregar, podes limpar a igreja, podes fazer tanta coisa boa, podes dar dízimos, oferta, mas se você não ama o Senhor Jesus para se tornar nova criatura, se você não nasceu de novo, se você não tem o Espírito de Deus, se você não guarda a palavra de Deus, você está perdido, mesmo com muito serviço que você faz. Por isso, Deus não salvará você pelo serviço que você faz.